Alô? Estão me ouvindo? Sim. Oi. Tirar da caixa. Agora sim! Boa tarde! Ai, tá fraquinho, tá chuvoso, mas que tá com aquela energia, né? Boa tarde, gente! Ai, que coisa boa! É isso que eu gosto de energia. Porque vendas, agora com vendas de energia é movimento, né? Então vamos lá. Pra quem não me conhece, sou Vivi Santos e a minha palestra hoje vai falar sobre quando a mulher se cura por dentro, ela prospera por fora. Bom, vou contar para vocês aqui a minha história, mas não é somente a minha história que eu vou contar para vocês. Eu falo de cura, de coragem, de fé e de prosperidade. Por muito tempo eu pensei que prosperidade estava relacionado com dinheiro, com a minha loja cheia, sendo que a minha empresa fosse crescer cada vez mais. Mas não, eu aprendi que quando uma mulher prospera de verdade por fora, ela se cura por dentro. E isso é incrível, porque eu já passei por vários processos. E não adianta eu estar aqui toda bonitinha, toda arrumada, cheia de joias, se por dentro eu não estou curada, eu não estou bem. Não adianta eu estar no meu comércio vendendo, alegre, feliz, se eu não estou cuidando de mim mesma, cuidando só dos outros e me abandonar. Então hoje eu vou compartilhar um pouquinho aqui com vocês a Vivi, sobre as minhas conquistas, sobre os meus desafios, sobre os choros que eu engoli, sobre também alguns recomeços em silêncios. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Agora diz, quem sou eu? A minha raiz. Eu sou Vivi Santos, sou empresária no ramo de semijoias, sou tecnótica, estou à frente do projeto Fala Empreendedora Maravigold, onde eu dou voz para as mulheres, para que a gente possa gerar conexões entre nós e falar dos nossos sonhos. Mas nem sempre foi assim. Eu comecei a vender semijoias aos 12 anos de idade, quando os meus pais não tinham condições de comprar uma roupa, um calçado para mim. E foi então que eu decidi vender. Aos 14 anos eu já tinha também uma missão saudável. Eu queria mais. Eu comecei a desfilar, coisa de guriazinha assim, né? Na escola. Mas meus pais já não tinham condições de me dar um sapato. Imagina alugar um vestido que eu pudesse desfilar. Foi então que eu comecei a fazer faxina. Fazia faxina, vendia de casa em casa, vendia revista. Quem lembra da Hermes? Aquelas revistinhas, vocês lembram? A Hiroshima, a Avon, enfim. Naquela época eu entendi que eu entregava muito brilho para as pessoas. Mas eu não sabia ainda realmente qual era o meu valor. Aqui eu vou falar para vocês a dor que também ensina. Com 16 anos de idade, a minha mãe me tirou da escola. E para nós, naquela época, os estudos eram uma das coisas mais importantes que nos davam oportunidades. Era um sonho. Mas também eu percebi, agora com o tempo, que as pessoas podem até interromper aquela fase da nossa vida, mas o nosso destino, não. Deus está tudo certinho para nós. E diante dessa situação, eu percebi também que aquela dor se transformou em uma força. E também percebi que quando a gente tem uma dor e ela cura, ela vira missão, ela vira propósito para nós. Vou falar um pouquinho também sobre mãe, empresária e mulher. Em 1997, eu tinha 21 anos, eu já liderava uma equipe de revendedoras de 70 mulheres,
das minhas semijoias. E teve um grande marco na minha vida, que eu abri meu CNPJ, fui mãe, logo após os 23 anos fui mãe novamente, e fui construindo a minha marca de joias. E com esse passar do tempo, a gente fica pensando, nós mulheres, né? Gente, será que eu vou conseguir ser mãe tão jovem? Será que eu vou conseguir liderar uma equipe de mulheres? Será que eu vou conseguir dar conta de tudo? Será que eu mereço tudo isso que está acontecendo? Sim, a gente merece tudo isso, porque nós conseguimos fazer 1001 coisas na igreja de uma vez só. Foi então que eu percebi que quando a gente quer algo para nós, a gente não precisa colocar tantos obstáculos, porque a gente consegue. Nós fizemos tantas coisas tão bem feitas, que isso é apenas um detalhe para poder atingir o teu próximo nível. Aí, eu venho falar com você que a fé cura. Eu com 30 anos de idade, eu estava com a minha filha com 8 anos, e a minha filha foi fazer a comunhão, foi fazer a catequese. E os meus pais nunca tinham me levado a uma escola, a uma igreja, desculpa. Nunca tinha ido à igreja. E eu pensei, meu Deus, como que eu vou levar minha filha para a igreja para fazer a comunhão? A crisma, se eu nem sei rezar. Foi então que eu, com 30 anos de idade, fui fazer a minha comunhão e fui fazer a minha crisma junto com a minha filha. Nós fizemos juntas, foi um momento muito bonito. Então a fé não é somente quando a gente está tudo certinho, na hora certa. A fé é quando a gente espera a resposta chegar na hora certa. E eu confesso para vocês que foi um dos momentos mais lindos da minha vida, que eu me curei diante da fé aos meus 30 anos de idade, quando eu pude proporcionar para minha filha estar com ela, levando a igreja e levar a palavra de Deus para ela. Aí, eu comentei com vocês que a minha mãe me tirou da escola com 16 anos de idade. E daí eu pensei, já estava com 38 anos, vou voltar a estudar. Foi então, com 38 anos, eu voltei a estudar. E eu falo que os estudos me curaram muito. Por quê? Porque os estudos fazem parte da minha vida, que foi cancelada numa época, uma fase, que eu não consegui concluí-los. Então, aos 38 anos eu voltei a estudar, e também vi aquela dúvida. Será que eu vou conseguir aprender com 38 anos? Eu não tinha completado ainda o primeiro grau, o segundo grau, eu não tinha ainda estudos. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir me posicionar? Será que eu vou conseguir crescer profissionalmente com 38 anos? E eu quero dizer para vocês, sim. Estou com uma colega de faculdade, como eu estava na faculdade de 38 anos, que veio me assistir. Obrigada, está aqui. Ela é prova. Eu tinha vergonha de ir para a faculdade. Eu tinha vergonha de estudar no Rio. E disse que eu era uma velha com 38 anos. Mas não. Hoje eu tenho 4 graduações. Sou formada em marketing, processos gerenciais, gestão comercial. Sou tecnótica, trabalho em saúde visual. E eu quero dizer para vocês que vocês podem sim voltar a estudar tempo que quiser. Nunca é tarde para vocês. E eu falo que os estudos curou sim. Curou as minhas inseguranças, curou as minhas feridas, e ele curou principalmente aquela menina de 12 anos e de 16 anos que saiu da escola, que hoje está aqui falando com vocês, tendo 4 graduações. Ai, a pandemia, meu Deus! Quanta gente se reinventou aqui. Quem é empresário aqui? Muita gente teve que se reinventar, né? E se reinventar, as pessoas acham bonitinho. Mas não. Se reinventar dói, né, gente? Se reinventar precisa muita coragem. E é isso que eu venho trazer para vocês. Que a gente tem que ter muita coragem, tem que ter muita fé para seguir em frente com os nossos sonhos, com os nossos objetivos. E eu relato para vocês também que na pandemia eu precisei me reinventar estudando mais. Como que eu vou me comunicar agora? Como que eu vou poder me posicionar nas redes sociais? Porque hoje eu estou falando aqui, mas 2020 eu não dizia online. Eu ia para as redes sociais e dizia, nem saía voz. Hoje eu já estou gritando aqui, né?
Então, isso fez um aprendizado para mim, para que eu pudesse estar hoje diante de várias mulheres, ajudando elas também a estarem nas redes sociais, falando dos seus projetos, porque lá na pandemia eu divulgava muitas empresas também, assim como eu estava presa dentro de casa, e nós tínhamos o quê? Estoque parado dentro de casa. E assim como eu, muitas outras mulheres também começaram a falar de outras empresas nas redes sociais. E a pandemia me ensinou que posicionamento não é algo lindo, maravilhoso. Posicionamento é para te sair do invisível e aparecer nas redes sociais. Vocês precisam, para quem é do comércio, para quem tem negócios, hoje em dia as redes sociais é muito importante. Gosto muito do mate, olho no olho, boca a boca, é muito importante também. Mas para nós, hoje em dia, a gente precisa também estar presente nas redes. Agora, vou falar para vocês um pouquinho, tudo é flor, né? São flores. Em 2022 tivemos a pandemia, logo após, em 2020 a pandemia, em 2022 eu precisei fechar uma loja, eu tinha 2 lojas. E a gente que empreende, a gente sabe que quando a gente fecha um comércio, a gente não está apenas fechando as portas. Nós estamos fechando um sonho. As nossas expectativas. A gente fica frustrado, vamos dizer que ninguém quer fechar, né? No mercado, no comércio. E isso fez que eu aprendesse também que a gente é julgado, nós mesmos nos julgamos pela nossa história, pelos nossos fracassos. Mas os fracassos também nos curam, porque a gente aprende muito com ele. A gente aprende a lidar com o dia a dia, a gente aprende a lidar com as pessoas e a gente aprende a lidar com nós mesmos. Ou seja, nós estamos nos curando todos os dias. E através dessa minha palestra eu quero falar para vocês sobre isso. Aqui eu relato para vocês o brilho das joias e o brilho das mulheres. Como eu relatei para vocês, como eu falei para vocês, eu tenho uma loja de semi-joias. Em 2022 eu fechei a loja, né? E hoje eu sou presenteada por Deus. Deus me fechou uma porta, mas ele abriu uma maior ainda, porque hoje eu tenho uma loja de 100 metros quadrados. Eu coloquei as 2 lojas, uma dentro da outra. Eu tenho um aquário dentro da minha loja, onde eu faço lives, onde eu entrevisto empreendedoras, onde eu dou oportunidades para as mulheres falarem dos seus negócios. E fui muito abençoada, porque além das minhas joias eu levo brilho, eu levo alegria, eu levo autoestima para as mulheres, eu mostro para as empreendedoras que é possível sim vocês conquistarem as coisas. Eu sou daquelas que às vezes eu falo assim, vamos lá, tu consegue. Tu consegue, né, Aline? Vamos lá, gente. A Rosângela também está aqui. Eu falo, vamos para as redes sociais? Vamos postar? Vamos falar dos negócios? É isso que eu quero cada vez mais poder ajudar mulheres a elevar os negócios delas. E aqui, vamos falar, né? Uma coisa que é muito importante, quando a gente se cura por dentro, nós mulheres, a gente não tem como competir com outras. As pessoas que estão querendo competição uma com a outra, não são mulheres que não estão curadas. São mulheres que não acreditam no seu potencial. São mulheres que não acreditam que pode ir além e levar uma palavra para outra mulher e ajudar a outra. E aqui, eu falo um pouquinho para vocês que aos poucos eu estou me tornando uma mentora, porque muitas pessoas me chegam nas minhas redes sociais me pedindo opinião, como é que faz um vídeo, como é que grava. Eu estou sempre disposta a ajudar. Às vezes eu não faço na hora, mas logo após eu estou ali. Eu acredito muito na minha vivência. Eu acredito muito da onde eu vim. Há possibilidade de chegar aonde você quiser. Não tem dia e não tem hora. Hã? Não tem dia e não tem hora para fazer os vídeos para ajudar. Sim. Postar. Ali também, várias pessoas que estão aqui já pude ter a oportunidade de divulgar várias empresas que estão aqui. Então eu tenho o maior prazer de dizer, de fazer parte da divulgação da Avalon, poder ter feito a cobertura ontem aqui com vocês. E quando a gente se une, tudo flui, tudo fica mais fácil. Então,
Sou Vivi Santos, onde eu me falo nas minhas redes sociais, de faxineira a empresária do ramo de semijoias. Quem quiser me seguir é @rvjoias. Também Vivi Santos _T. Será um prazer ter vocês nas minhas redes sociais e que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês. Alguma dos nossos convidados querem fazer alguma pergunta para a Vivi? 2 minutos. Está diminuindo o tempo. 2 minutos correndo. Prepara. Obrigado, Viviane. Eu quero tirar uma foto. Tire uma foto. Tire uma foto. Não quero sozinha, não, quero com vocês também, cara. Vamos lá! Gente, eu gosto de alegria. Vamos lá, galera. Vou levantar os homens também, né? Tá frio, vamos mexer. Isso aí, agora. Eu acho que vai vir assim, ó. Daí eu vou dar assim, ó. Aí eu falo, né, que tudo é energia na vida da gente, tudo é equilíbrio. A gente tá calminho, mas eu gosto de uma agitação também. Vamos lá. Só um pouquinho. Agora, eu tenho um grupo de mulheres que o meu bordão é maravilhoso. Então, eu vou dizer assim, nós somos, daí você vai botar maravilhoso, tá? Vamos treinar, nós somos maravilhoso. Adorei! Vamos lá. Nós somos maravilhoso. Já maravilhoso? Oh, não.